Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Tô mandando um forte abraço aí para Nara Costa Sud. Ela atendeu minha solicitação, escreveu o segundo sonho que ela teve, tá bom? Ela compartilhou no canal, deixei no topo aí dos comentários quem quiser acompanhar o sonho dela. Ontem também, ontem, né? Ela tinha compartilhado também um sonho, eu deixei lá, foi um sonho bem interessante a respeito aí sobre a segunda vinda de Cristo, a respeito de algumas coisas que eu achei interessante o sonho. Muito obrigado por ter compartilhado. Se alguém quiser conferir, é só ir lá nos comentários. Aproveito a oportunidade de agradecer os comentários de todos vocês, tá bom? Comentários carinhosos, comentários de incentivos sobre a mensagem. Gratidão a vocês, tá bom? Isso me incentiva cada vez mais a estar aqui e compartilhar a mensagem do Vem Segue-me com vocês. Bom, algumas pessoas fazem pergunta no canal, tá bom? Ali nos comentários. É muito difícil eu estar respondendo ali no canal, porque às vezes o tempo é curto e para me escrever é bem difícil também, tá bom? Vou responder ali cada pergunta. E às vezes a pergunta parece simples, mas é uma explicação mais complexa para entender ali. Aí às vezes no canal eu não respondo. Por isso também eu deixo aí o meu WhatsApp na descrição do vídeo, tá bom? Quem quiser mandar uma mensagem, uma pergunta. Eu tenho recebido bastante mensagens de gratidão, pessoas que acompanham o canal faz tempo e agradecem aí as mensagens, tá bom? Então vamos lá para a designação do Vem Segue-me de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui a sessão 133. Eu vou ler o versículo 59 e diz assim: E com as coisas fracas do mundo, o Senhor açoitará as nações pelo poder de seu Espírito. Olha só que interessante, né? Se você pegar essa frase aqui, o Senhor açoitará as nações pelo poder de seu Espírito. Bom, é muito importante a gente entender o simbolismo, o significado da frase, para que nós não tenhamos uma má interpretação da palavra de Deus, né? Eu de maneira nenhuma eu estou imaginando Jesus Cristo vindo aí com um chicote, né, açoitando, né, as nações. Açoitar é bater, né? Então eu de maneira nenhuma estou vendo isso, né? Pelo contrário, eu vejo que o Salvador ele vai sentir grande tristeza pelos que foram avisados pelos servos dele e não se prepararam para a sua vinda. Tá bom? Aqueles que não estão, ele vai sentir grande tristeza. Não é vir com um chicote açoitando ali. Então eu vou falar um pouquinho nessa mensagem de hoje a respeito do simbolismo de algumas partes das escrituras aqui e o significado, tá bom? Então aqui quando o Senhor fala sobre açoitar as nações pelo poder do seu Espírito, o que significa aqui? O contexto de açoitar aqui seria como açoitar realmente o trigo, tá bom? O trigo ele vem dentro de algumas palhas ali. Então para você retirar o trigo, você tem que tirar ele de dentro da palha. E aí tem algumas técnicas para se fazer isso. E açoitar é uma das maneiras, né? Você pegar o trigo e bater, né? Não necessariamente com a mão, né? Mas você batendo ali, ele vai abrir, vai sair aquelas sementes. Ou esmiuçar, tem uma outra palavra que eu vou usar aqui que está na escritura, né? Esmiuçar, né? Esmagar, machucar assim, aí a casca vai sair, o trigo vai ficar. E aí esse açoitar aqui é quando ele faz esse processo de bater e joga para cima. Quando joga para cima, o vento tá passando, a palha é levada. E aí cai o trigo ou a semente aí que está sendo açoitada, tá bom? Então é esse o significado aqui. Eu vou falar dos simbolismos, dos significados, tá bom? E depois eu volto explicando aqui o que o Senhor está falando aqui nesse versículo aqui, tá bom? O versículo 59 que nós lemos. Esse próprio versículo 59, essa parte de açoite, leva nós lá para Miqueias, capítulo 4, do versículo 12 e o versículo 13. Tá bom? E tem alguns simbolismos bem legais aqui para nós aprender. Ele diz assim, ó: Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entende o seu conselho, porque os ajuntou como feixe na eia. Aqui quando fala que o Senhor os ajuntou como feixe na eia, lembra que ele fala que o campo já está branco para a ceifa? Quando o campo já está ceifado, é amarrado, né, em molhos, né, aquelas partes ali, e a eia é o lugar onde fica ali para secar.
tá bom? Para aquela palha secar, para ter esse processo aí de açoitar, para ter essa separação ali, ou seja, tirar o que não presta, a palha, e ficar somente com o que presta ali, o trigo, tá bom? Então é esse o processo aqui. Então quando ele fala feixes e eia. O versículo 13 tem bastante simbolismo também. Inclusive Miqueias capítulo 4 aqui, ele fala sobre esse templo que vai ser construído em Sião, tá bom? Essa nova Jerusalém. É disso que se trata ali. Ele fala sobre no cume dos montes. Então tá falando, nós já falamos sobre essa mensagem aqui essa semana, né? Sobre construir o templo ali no Missouri, no condado de Jackson. Bom, enfim, o versículo 13 diz o seguinte aqui, ó. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião. Aqui quando fala levanta e trilha, né, trilhar assim o caminho, ou seja, levanta e começa a andar. Inclusive essa semana alguém até perguntou aí, mas sempre fala homem, não? Aqui o Senhor está falando filhas de Sião. E aqui ele está se referindo ao povo dele, tá bom? Até mesmo na passagem aí que dessa semana que nós compartilhamos, falando sobre as 10 virgens. As 10 virgens não significa só mulher, é a igreja do Senhor. A noiva é a igreja do Senhor. Então também os homens às vezes é simbolizado aí de uma maneira como as 10 virgens, ou como está falando aqui, as filhas de Sião. Então aqui ele está falando o povo da igreja, tá bom? Então da mesma maneira como nas escrituras, às vezes quando está falando homem, está se referindo à humanidade, a todas as pessoas, também aqui está se referindo ao povo do convênio do Senhor. Não só mulher, mas homens também. Assim como na parábola aí das 10 virgens, tá bom? Então, continuando, ele diz assim, levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre. Olha aqui, que interessante, né? Esse simbolismo. Eu farei de ferro o teu chifre. E de bronze os teus cascos. Esmiuçará muitos povos. Essa é a palavra que eu estava procurando, né? Tem açoitar e esmiçoar, né? Esmiçoará, né? Ou seja, esmagar assim, né? Então é a mesma coisa que... Acho que por isso que trouxe para esse processo aqui de açoitar e esmuaçar aqui, como tá escrito, né? Esmiuçar. Esmiuçará. Nossa, que palavra difícil para mim falar aqui. Bom, enfim, vamos para o simbolismo aqui do versículo. Quando o Senhor fala aqui que ele fará de ferro o seu chifre, o que isso significa, né? Bom, o chifre no animal é a força do animal. Ele vai ali com o chifre, é onde ele bate ali que ele tem força, tá bom? Então ele está falando para o povo da igreja dele, o povo do convênio do Senhor. Ele vai fazer de ferro a sua força, ou seja, a sua força vai ser poderosa e você vai esmiuçará os povos, ou seja, você vai fazer esse processo, né, de separação do trigo, né? Eu estou usando o trigo aqui, mas poderia ser outra semente aí que tem palha também, tá bom? De esmiuçar, separar o trigo da semente, né? Ou seja, como falou, açoitar, né? Jogar para cima, o que é palha vai embora e o trigo vai ficando ali, tá bom? Então é esse o significado aqui do chifre, tá bom? Significa a força. Então o Senhor vai fazer de ferro a nossa força. E ele continua dizendo aqui, para quê? Para que nós esmiuçará os povos. E o seu ganho consagrarei ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Ou seja, as pessoas, como ele está falando aqui, o trigo significa as pessoas. Então ele vai tirar o que é ruim fora. Ou seja, em todas as nações, entre todos os povos, existem pessoas boas e pessoas más. E o evangelho ele tem que ser propagado, ele tem que ser oferecido, tá bom? Para que haja essa separação do bom e o ruim. Então é por meio desse jeito aqui que o Senhor está explicando essa palavra, que o Senhor vai dar poder para esmiuçar os povos, tá bom? Poder para que nós possamos fazer essa separação. Bom, dado essa explicação aqui, agora eu posso voltar lá para o versículo 59 na seção 133, que aí fica mais fácil de explicar depois que você entende o simbolismo do significado de cada coisa, tá bom? Então vamos lá, o versículo 59, né, diz assim,
Com as coisas fracas do mundo, o Senhor açoitará as nações pelo poder de seu Espírito. Quando ele fala com as coisas fracas do mundo, significa aquelas pessoas que são simples, né? Eu, você, é a gente que o Senhor ele vai usar para açoitar as nações. Açoitar não no sentido de bater, como eu falei, Jesus Cristo ele não está vindo com um chicote aqui para bater naqueles que foram rebeldes, tá bom? Esse açoitar é fazer essa separação. Os que querem, né, aceitarem o evangelho, esses são o trigo, tá bom? Então o que acontece? Ele fala que, conforme diz lá em Miqueias, que essas pessoas vão ser consagradas. Esse é o fruto do Senhor, é isso que ele quer, tá bom? Ele quer ganhar as pessoas. Então aqui ele falou sobre isso, tá bom? O versículo 59, que nós vamos ser somos os fracos da terra que vamos fazer esse açoite, né? Lá em Miqueias fala sobre que o Senhor vai nos dar como chifres de ferro, né? Ou seja, poder para fazer isso. Aqui fala pelo poder de seu Espírito. Se você pegar o versículo 57 aqui da seção 133, é dito assim: para que os homens se tornem participantes das glórias que seriam reveladas. O Senhor enviou a plenitude do seu evangelho e o seu convênio eterno, arrazoando com clareza e simplicidade. Olha, qual é o poder então que o Senhor está dando ao povo do convênio para fazer essa separação? Ele acabou de falar aqui, a plenitude do evangelho. Nós temos a Bíblia e temos também o livro de Mórmon. E nós pedimos para as pessoas ler o livro de Mórmon, ponderar a respeito da mensagem que ele está trazendo e perguntar a Deus que ele é verdadeiro. Tá bom? E por meio de coisas simples, né, como está falando aqui, a pessoa pode saber que o reino de Deus está estabelecido novamente aqui na terra. Tá bom? A igreja de Cristo é o reino de Deus aqui na terra. O milênio vai ser um outro reino também de Deus, tá bom? Vai ser a era milenar, ali também é conhecida como o reino dos céus. Então quando fala o reino do céu, é o milênio. Quando fala o reino de Deus na terra, em algumas partes significa que é a igreja de Cristo aqui na terra, tá bom? Então é interessante que ele fala aqui que os homens são os participantes, né? Aqui simbolizando homens e mulheres. O Senhor concedeu a dádiva de nós sermos participantes, tá bom? E ele nos dá poder, ou seja, o livro de Mórmon é o poder para ajudar as pessoas a identificar a igreja de Cristo e ser batizado na igreja, fazer os convênios com ele. Vamos continuar o versículo aqui. Eu li o versículo 59, vou 60 em diante aqui, ó. E por esse motivo deram esses mandamentos, e ordenou-se que fossem escondidos no mundo, no dia em que foram dados. Mas agora devem ser enviados a toda a carne. Isso segundo a mente e a vontade do Senhor, que reina sobre toda a carne. Bom, bem interessante aqui que ele falou que com esse motivo foram dados esses mandamentos, e que ele está falando das escrituras, tá bom? E que algumas escrituras foram escondidas e que no devido tempo do Senhor ela apareceu para que nós pudéssemos propagar aí, ou seja, espalhar para toda a carne, para todo o mundo. E é o caso aí do livro de Mórmon, que ficou enterrado, né? É um livro que estava enterrado e foi desenterrado ali, traduzido para os nossos dias e está propagado aí entre as nações. Também nessa seção 133 é mencionada sobre as 10 tribos, né, que vão voltar e também vão trazer registros para nós. Então aqui serve tanto de aplicação do livro de Mórmon como outros registros que vão surgir aí também. Então bem interessante isso. E eu falando disso, lembrei da Yara, que a Yara compartilhou aí a 10ª regra de fé, falando no meu canal aqui, compartilhando, falando sobre o retorno das 10 tribos. É um tema interessante, Yara. Eu acho que eu vou trazer esse tema essa semana aqui pro canal também, tá bom? Sobre a reunião das 10 tribos de Israel, as 10 tribos que nós chamamos as tribos perdidas, né? Mas para o Senhor não está perdido. Então eu acho que é bem interessante esse tema também, eu posso estar trazendo aqui. Para finalizar, eu vou ler o versículo 62 da seção 133, e diz assim: E os que se arrepender e se santificar diante do Senhor, será dado a vida eterna. Ou seja, o evangelho será pregado, e aqueles que se arrepender
a ele será dado a vida eterna. Bom, vão poder viver com Deus o Pai e Jesus Cristo, com sua família. Então essa é a dádiva que está. É muito interessante que o Senhor fala que nós somos participantes nessa obra. Ele poderia colocar um anjo no meio do céu ali, escrito para todas as pessoas se batizar ou coisa assim, ou dizer o nome da igreja. Não. Ele quer que nós façamos esse trabalho. Então é nosso privilégio fazer esse trabalho de compartilhar o evangelho com outras pessoas. Lembrando que nós temos uma grande força aí, né? Além do livro de Mórmon, nós temos missionários designados, missionários, sisters designados, que estão aí para nos ajudar nesse trabalho. Então tudo que eu preciso fazer e que você precisa fazer é ajudar as pessoas a aceitar um convite de ouvir uma mensagem dos missionários ou das sisters, tá bom? Então eu peço que por meio dessa mensagem aqui você possa orar a Deus, pensar aí em alguém que você possa convidar para ouvir a mensagem dos missionários, tá bom? Para ajudar nesse processo aqui que o Senhor está falando, tá bom? Ou seja, açoitar as nações, ou esmiuçará, né? Separar aí o trigo. Ele quer realmente, as joias do Senhor são o povo. Bom, então nós devemos ajudar a encontrar essas joias. E tá entre todas as pessoas. Então, que você possa ir orar e pensar em alguém para você indicar para os missionários, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.